quarto e último módulo, amados, da nossa lição de hoje. Já vimos aí a conclusão do muro, já vimos a preocupação de Neemias com a liderança, já vimos aí a questão da reconstrução da cidade em si mesma e também o repovoamento da cidade de Jerusalém. Vimos que Neemias inicia o censo, acha um documento que tem a relação daqueles que desceram da Babilônia para Jerusalém e também vê ali que há pessoas que não estão credenciadas e que fazem parte da liderança, e por isso Neemias os tira desse cargo, né? Porque eles não tinham as credenciais para estarem servindo como sacerdotes do povo de Deus. Agora, amados, no finalzinho aí nós vamos ver outra lição que nós aprendemos aí nos versos 70 a 73. Então, passado ali nós temos dos 6 em diante, toda a relação daquele povo que veio da Babilônia até Jerusalém, né? A questão das credenciais, quem é filhos de quem que eram, tal, direitinho. Então, temos todo esse povo aí enumerado por Neemias. O documento é transcrito aí na palavra de Deus para que a gente veja quem eram realmente as famílias que desceram da Babilônia para Jerusalém. E no finalzinho, versos 70 a 73, vamos olhar aí, eu vou ler para os irmãos acompanham aí, né? Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 daricos e em prata, 2.200 arratéis. O que deu o restante do povo foi em ouro, 20.000 daricos e 2.000 arratéis em prata, e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. A lição importante que Neemias deixa aí para nós, né, é que como consequência também do censo, daquilo que Neemias levantou, comparando com o documento, né, os chefes de família agora são colocados na posição de importância na comunidade, né? Deus tem muito isso com relação ao povo, né? Os chefes de família eram importantes, mas esses tinham sido relegados a segundo plano, né? Quando estavam na situação de escravatura, né? Quem dominava, quem dava as ordens, quem falava eram os regentes, né? Que tinham sido impostos pelo rei da Babilônia. Então, os chefes de família tinham deixado de ter voz no meio do povo. Por muito tempo, eles não puderam exercer a influência sobre o povo, porque estavam sob domínio, né? Agora, eles se veem frente a frente mais uma vez, e com Neemias, eles adquirem essa importância no meio do povo novamente. Neemias faz questão de levantar os chefes de família aí agora, né, para que eles tenham, então, voz diante do povo, né? Neemias também, mais uma vez, dá o exemplo. E essa questão, amados, é justamente que os chefes de família, a primeira coisa que eles fazem, né, antes de toda a importância, de toda a influência que eles deveriam ter sobre as suas famílias e sobre o povo, amados, a primeira coisa que eles fazem é contribuir para a obra. Isso é interessante. Neemias vai na mesma linha, né, e dá o exemplo novamente, né, e faz uma generosa contribuição, né? Eu não vou entrar em detalhes quanto é que Neemias, a gente poderia até levantar isso, se os irmãos quiserem, é um bom estudo, levantar o quanto Neemias deu aqui, né, está escrito aqui nesses versículos, né, quanto ele deu, quanto os chefes deu, né, e quanto os chefes deram, e quanto o povo também contribuiu, né? A lição que fica aqui para nós, amados, nesse caso, é que a nossa obediência ao Senhor deve ser total. Não podemos achar, amados,
que podemos ser obedientes em algumas coisas e não em outras, né? A gente tem que ser obediente em tudo aquilo que o Senhor requer das nossas vidas. Neemias se preocupa em buscar obediência nas grandes tarefas requeridas por Deus, mas também naquilo que, para nós podemos achar sem muita importância. Nesse momento de grandes realizações, né, o muro tinha sido terminado, né, a obediência numa grande obra, Deus determinou, Neemias se dispôs, foi lá, fez a obra, né, o esforço para que a vontade de Deus fosse cumprida, agora o muro está terminado, o muro está concluído, o censo está sendo feito por vontade de Deus, o cuidado para manter uma liderança comprometida, né? Neemias começa a colocar os homens que Deus queria na liderança, né? Neemias não se esquece da ordem do Senhor de ofertar para que haja mantimento na sua casa. Isso poderia ter passado desapercebido, né? É uma questão menor, né? De todas as formas, eles seriam alimentados, mas a questão da contribuição, amados, a questão do nosso dever para com o nosso Deus, isso faz parte da obediência, não que Deus precise de recursos, mas Ele quer a nossa obediência. E é justamente isso que está se tratando aqui. Diante de tão grandes obras, isso poderia ter passado por cima, mas Neemias, ele é meticuloso na questão da obediência. Se Deus requer, ele é servo para obedecer. 1 Coríntios 4:2, por causa do tempo não preciso abrir, eu vou ler para os irmãos aqui para que a gente entenda. 1 Coríntios 4:2 diz o seguinte: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ou na parábola do talento, quando Jesus diz o seguinte, Mateus 25:21, ele diz: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nada é pequeno demais quando se trata da obediência ao nosso Deus, amados. E nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que Deus requer da nossa vida. Não adianta a gente ser obediente nas grandes obras que Deus tem para que nós fazemos, se nós não formos obedientes nas mínimas coisas que Ele exige da nossa vida. O que Deus quer é apenas obediência, amados. A questão do Éden foi justamente essa. Parecia alguma coisa sem importância diante de todo aquele jardim, diante da obra que Deus fez, diante da coisa mais, diante das maravilhas ali colocadas para Adão e Eva, tantas árvores no jardim, tanto sustento, nada lhes faltava, uma pequena árvore foi colocada. E nessa árvore um pequeno fruto, quando Deus diz, dele não comerás. Obediência nas pequenas coisas, amados. A grandiosidade de Deus, a bênção de Deus está na nossa obediência aos detalhes da sua vontade. O Senhor quer que nós o conheçamos a cada dia. O que nós vamos conhecer a cada dia, amados, são os detalhes da vontade de Deus para a nossa vida. Aprendemos com Neemias, amados, nesse capítulo. Nós estamos terminando já. Eu só quero pontuar para os irmãos as lições que nós aprendemos nesse capítulo. Deus tem sempre um propósito maior para as nossas vidas. Não era só o muro, né? O muro foi muito importante, mas Deus tinha outros propósitos maiores na vida de Neemias. Na sua vida, meu irmão, na minha vida, na vida da tua igreja, Deus tem propósitos maiores. Prepare-se para isso. Deus quer que nós façamos aquilo que Ele deseja. Os seus propósitos são muito maiores do que a gente possa imaginar. Segundo lugar, amados, devemos entender o valor de ter pessoas certas nos lugares certos. Amados, muitas vezes nós queremos fazer aquilo para o qual nós não estamos capacitados pelo Senhor. Muitas vezes queremos fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. E esquecemos das coisas que estão nas nossas mãos para fazer. Pessoas certas nos lugares certos, amados. Nós precisamos aprender
com Neemias, que o Senhor tem um dom e uma obra para cada um de nós. Não devemos fazer todos nós a mesma coisa, mas cada um tem sua importância. Somos diferentes e precisamos nos unir para a obra, fazendo aquilo que Deus nos capacitou para fazer. E isso é estar no lugar certo, é ser a pessoa certa que Deus quer para edificar o seu povo. Em terceiro lugar, posição de liderança no povo de Deus é para aqueles que foram chamados e escolhidos. Não seja líder se você não for chamado. Tenha isso em sua mente. Muitas pessoas querem ocupar cargos de liderança e não são chamados para isso. Cuidado com essa situação, amados. Em quarto lugar, devemos obediência ao Senhor, tanto nas grandes realizações como naquilo que julgamos ser de pequena relevância. Deus deseja que seus filhos sejam fiéis à sua palavra. Em tudo, amados. E aqui a contribuição é uma coisa muito importante que Deus coloca nas nossas vidas. Não que Ele precise das nossas contribuições, não que Ele precise que você sustente a sua casa, mas porque Ele quer um servo obediente, nos mínimos detalhes. Se o Senhor ordenou, cumpra-se na sua vida. Isso é bênção para você, isso é bênção para o povo de Deus. Amados, que o Senhor assim nos abençoe e continue edificando as nossas vidas através da sua palavra. Tenham todos um bom domingo. À noite nós estaremos aqui para o nosso culto. Amados, vamos ter experiências com Deus, vamos buscar a presença de Deus, vamos colocar Deus dentro da nossa casa, com aqueles que estão conosco agora, nesse tempo de quarentena. Amados, tão importante, Deus quer ter um relacionamento mais íntimo com cada um de nós e com as nossas famílias. Que o Senhor assim nos ajude a colocar em prática a sua vontade. Deus quer servos fiéis. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esses momentos que passamos aqui, aprendendo na Tua palavra, que a figura de Neemias, Senhor, seja para nós edificante, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor fez através da vida dele. Continua abençoando, Senhor, as nossas vidas e a nossa igreja. Nós oramos pedindo essa bênção em nome de Jesus. Amém. Mais alguns instantes aí, amados, para considerações, perguntas. Estejam bem à vontade e nós estaremos aí com vocês respondendo também as perguntas e também considerando mais coisas através daquilo que os irmãos estarão colocando. Deus abençoe a todos, amados. Amém.